Savitur varenio Vargone Vasya Dimai Dio Iona Prachodaya. Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo, nosso Mestre maior, que a paz do Messias esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, que as bênçãos do nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos. Hoje nós vamos comentar a penúltima lição do livro Sinal Verde, na assistência social. Vocês devem estar percebendo, mas nós estamos terminando o estudo, as nossas reflexões sobre o livro Sinal Verde. Um livro composto de 50 lições, em que André Luiz, o benfeitor espiritual, nos traz recomendações que, a meu ver, são importantíssimas para que nós possamos aproveitar melhor a nossa encarnação aqui na Terra. É com muita felicidade, com muita satisfação mesmo, que nós desenvolvemos esse trabalho. E vocês, meus irmãos, não tenham dúvida de que eu sou o maior beneficiado. Ao estudar este livro, ao refletir sobre as suas mensagens, eu tenho recuperado ensinamentos, eu tenho reinterpretado noções e com isso eu tenho aprendido. Obviamente, espero que o produto desses estudos, que esse produto possa ajudar vocês. Por várias vezes, ao refletir sobre cada lição, por várias vezes eu cheguei a apontar a nossa necessidade de observar detidamente os ensinamentos trazidos por André Luiz. Certamente o benfeitor espiritual, numa cidade espiritual não longe, ele refletiu, ele estudou a melhor forma para que os seus ensinamentos chegassem até nós. Então é muito importante, a meu ver, que nós reflitamos sobre cada ensinamento, cada mensagem, porque sem dúvida ela irá nos ajudar. André Luiz, um benfeitor espiritual como Emmanuel e tantos outros, eles não iriam usar de forma infrutífera o seu tempo, e muito menos menosprezar o nosso tempo aqui na Terra. Então eu espero que não somente hoje, mas no transcorrer desses estudos nós possamos ter interpretado de forma eficiente, que nós possamos ter entendido a mensagem de André Luiz e que vocês, meus irmãos, relevem qualquer equívoco, qualquer interpretação mal sucedida. O objetivo nosso é, sem sombra de dúvida, pelo estudo, aprimorar dia a dia a nossa conduta. Meus irmãos, não faz muito tempo, quando eu participava, quando eu era membro da Casa Espírita Emmanuel, aqui em Uberaba, nós recebemos um convite da Prefeitura Municipal de nosso município, para que nós possamos cadastrar a nossa Casa Espírita, a nossa instituição, na Prefeitura, para que nós
pudéssemos ter acesso à subvenção, à ajuda financeira do ente público. Como advogado, eu estranhei porque a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, ela veda no artigo 19 que qualquer ente público, município, União, Estado, Distrito Federal, que propicie subvenção às entidades religiosas. À época, o presidente da Casa Espírita esteve na administração da prefeitura e eles aconselharam que, para obter êxito no pedido, na formulação de subvenção perante a prefeitura, nós teríamos que alterar o estatuto da entidade, de nossa instituição, que no artigo que tratava dos objetivos de nossa instituição, nós mudássemos os incisos. Em vez de constar no primeiro inciso que um dos objetivos é estudar, refletir, aprofundar os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus Cristo, sob a ótica da doutrina espírita, que nós colocássemos esse objetivo em segundo lugar, no inciso 2, e que no primeiro inciso nós colocássemos que um dos objetivos também era a assistência social. Isso propiciaria que a nossa instituição tivesse êxito a obter o auxílio financeiro da prefeitura. Felizmente, o presidente, da mesma forma que nós em reunião, nós não concordamos com esse pedido, com essa mudança no estatuto, porque nós percebemos como espíritas que revive a mensagem de Jesus Cristo, nós percebemos de forma clara, nítida, que nós efetivamente prestaremos qualquer ajuda ao nosso semelhante se nós levarmos em consideração a interpretação, os princípios, o ensinamento de Jesus Cristo, que trouxe para nós aqui na Terra uma luz a iluminar o nosso caminho. É interessante notar que vocês podem perceber que em cada instituição pública, seja o município, o Estado e a União, certamente, em alguns casos, desfruta de uma secretaria, até mesmo de um ministério intitulado de assistência social. Infelizmente, o que nós temos notado, infelizmente, o que nós temos percebido é que se trata de um instrumento, quase sempre, de obter a aprovação popular, de ser um instrumento, uma ponte, para que os nossos irmãos políticos se mantenham no poder e, não raro, infelizmente, nós estamos testemunhando atos de corrupção, desvio de verbas públicas, porque certamente, muito longe desses nossos irmãos, na maioria das vezes, é o objetivo de ajudar aqueles que mais necessitam. Jesus Cristo, repito, quando esteve entre nós, ele nos propiciou uma nova luz, iluminou a nossa mente, nos estimulou, fomentou cada ato nosso em procura, de forma totalmente desinteressada, à procura de ajudar os nossos semelhantes. Muito embora o princípio da dignidade humana conste, depois de muitos séculos, em códigos, em constituições, Jesus Cristo entre nós, ele não só formulou este princípio, como ele vivenciou em cada ato da sua vida o princípio da dignidade humana. Em nenhum momento
Jesus usou da caridade para servir-se do semelhante. Ele sempre se colocou na postura de verdadeiro servidor, daquele que se encontra entre nós para ir à procura, ir ao encontro daqueles que carecem da nossa ajuda. O que nós vemos hoje, muito embora no século XXI, é que os entes públicos, a administração pública, não raro, usam de subterfúgios, de instrumentos para, no uso da verba pública, tirar proveito. E repito, muito longe o intento, o objetivo de levar ajuda àqueles que realmente necessitam. Então, nós podemos perceber que André Luiz, nesta lição, ele a intitula Na Assistência Social. E nós percebemos que André Luiz, ele usa da palavra caridade no transcorrer da lição. Mas nós percebemos que qualquer instituição, qualquer repartição pública, qualquer órgão, ele só existe por conta do homem. E quando se fala em caridade, nós não podemos esquecer que a caridade é um ato voluntário da criatura humana. Aquela que precisa ser dignificada é aquela que é a ponte para a dignificação de todos aqui na Terra. Nós precisamos despertar a cada dia para o nosso trabalho, para a nossa tarefa, para que nós possamos demonstrar, neste momento em que, infelizmente, o materialismo toma conta da nossa sociedade, que nós procuremos demonstrar a nossa fé, as nossas convicções em princípios metafísicos, a convicção da existência de Deus através de uma ajuda verdadeiramente desinteressada. E é difícil esse caminho, porque hoje, principalmente nós aqui no Brasil, na maioria das vezes, nós vivemos num conforto material e com isso nós estamos a cada dia deixando-nos anestesiar pelas coisas do Espírito. Nós estamos, infelizmente, perdendo contato conosco mesmo. Nós estamos abandonando o propósito de, a cada dia, aprimorar a afetividade, o vínculo conosco mesmo e o vínculo com o nosso próximo. Quando nós vamos, nesta lição, logo no início, no título, André Luiz já intitula essa lição como Na Assistência Social. E logo, no primeiro parágrafo, André Luiz destaca o seguinte: aproximar-se do assistido, encontrando nele uma criatura humana, tão humana e tão digna de estima quanto os nossos entes mais caros. Olha, meus irmãos, nós percebemos de forma nítida, clara, que André Luiz nos aconselha a aproximar-se do nosso irmão, daquele que carece da nossa assistência, na qualidade de uma criatura humana e tão digna de estima quanto os nossos entes mais caros. Neste momento em que nós estamos vivendo aqui na Terra, onde nós nos deparamos com uma verdadeira guerra entre nações, onde nós percebemos que irmãos nossos que abraçaram o islamismo, outros que também se vincularam ao judaísmo, e nós, cristãos, nós precisamos acordar, quanto mais cedo melhor, para o fato de que, independentemente das nossas crenças, independente da região onde nós nascemos, nós somos filhos de Deus e criaturas humanas. E o objetivo do cristianismo é levar a mensagem a nos confortar o coração, mas, sobretudo, ir à procura do semelhante como um familiar nosso, tão estimado e tão amado quanto aqueles que nós mais amamos,
seja na condição de um parente e de um familiar. É um aconselhamento para que nós possamos estender cada vez mais o conceito da família humana, para que nós possamos entender que todos nós aqui na Terra somos filhos de Deus. É bem verdade que hoje nós percebemos que as pessoas não estão muito preocupadas, e sobretudo quando nós falamos sobre o livro Sinal Verde, as pessoas não estão preocupadas com a questão da mudança de hábitos, sobretudo quando André Luiz nos revive a mensagem de Jesus Cristo, nos convidando a estreitar laços, principalmente com aquelas pessoas que às vezes nós fazemos de todo o possível para manter um certo distanciamento. Nós observamos sim que hoje a televisão, a mídia, os vídeos são aqueles mais vistos, aqueles que nos chamam a atenção para a indiferença, que sempre fomentam o humor, mas quase sempre nós estamos esquecidos de aceitar, de refletir a mensagem de Jesus Cristo. Por isso que eu sempre procuro destacar para vocês, meus irmãos, que a mensagem de André Luiz, que, repito, revive os ensinamentos de Jesus Cristo, ela tem como consequência melhorar não somente a nossa condição humana aqui na Terra, mas, sobremaneira, destacar-nos as nossas asas espirituais, para que nós possamos crescer como espíritos. Continuando ao ler essa mensagem, André Luiz continua nos dizendo o seguinte: em tempo algum, agir sobrepondo instruções profissionais aos princípios da caridade genuína. Olha, meus irmãos, este parágrafo, ele é uma advertência para que todos nós, de forma indistinta, não somente numa casa espírita, não somente numa igreja ou num templo, também no exercício da nossa profissão, em qualquer lugar que nos encontremos, que nós coloquemos acima de tudo os princípios da caridade genuína. No meu caso, por exemplo, como advogado, eu não posso esquecer a nossa condição de filhos humanos, a nossa condição de seres humanos e a nossa necessidade de estreitar vínculos, considerando a parte contrária, a parte adversa, como inimigos. Acima de tudo, nós precisamos sempre lembrar que o nosso semelhante, independentemente de se tratar de um cliente ou não, nós não podemos esquecer jamais de que todos nós somos filhos e todos nós, como filhos de Deus, nós precisamos dignificar a raça humana, a nossa condição humana. Jamais fomentar o ódio por conta de disputas no foro perante o poder judiciário. Jamais esquecermos que nós estamos aqui na Terra para aprendizado e, na condição de advogado, procurar dirimir os conflitos judiciais com a ética que a profissão nos requisita. Para vocês terem uma ideia, certa vez, como voluntários de uma instituição aqui em Uberaba, nós recebemos advertência para que nós, como voluntários, nós não disponibilizássemos o pão, o café e o leite para os médicos, para os enfermeiros, para os paramédicos, para aqueles profissionais da área de saúde. Que o pão, o alimento, o café, o chá, que ele fosse disponibilizado apenas e tão somente para os enfermos e para os acompanhantes, para aqueles que vinham de outras cidades, aqueles que careciam da ajuda e também daqueles que, muito embora residindo em Uberaba, necessitassem da nossa ajuda. Nós consideramos a princípio um pedido totalmente contrário aos princípios da dignidade humana. E nós chegamos a argumentar que nós não temos, como seres humanos, condição de medir
o grau de necessidade. Talvez o pão possa alimentar aquele irmão que venha de uma outra cidade longínqua, mas ele também não deixaria de alimentar aquele médico, aquele enfermeiro, aquele atendente da área de saúde que estava ou que estivesse passando por uma dificuldade. Talvez não necessitado apenas do alimento material, mas da nossa disposição de estender os braços, fornecendo a ele, através do alimento material, o alimento espiritual. Então nós precisamos refletir, acima de tudo, no desempenho da nossa profissão, que é contraproducente nós separarmos a nossa vida profissional dos princípios da caridade genuína. Acima de tudo, nós perceberemos um dia que a Terra chegará à condição de um planeta de regeneração quando todos nós, em qualquer atividade, em qualquer situação, do desempenho de qualquer profissão, nós não esqueçamos a mensagem de Jesus Cristo que nos convida à caridade genuína. Continuando então na mensagem, André Luiz vem no próximo parágrafo e nos ensina a amparar sem alardear superioridade, compreender que todos somos necessitados dessa ou daquela espécie perante Deus e diante uns dos outros. Nós vamos percebendo, meus irmãos, paulatinamente, como diz Paulo, o apóstolo, nós somos devedores uns dos outros, aqui na Terra. A partir do momento em que nós entramos em contato com a mensagem de Jesus Cristo, nós estamos na condição de aprendizes de uma mensagem divina que nos muda visceralmente. Nós já não somos mais aquele homem, aquele indivíduo do passado. Com a mensagem de Jesus Cristo, nós somos uma nova criatura e, presenteados com a vida, com o Evangelho de Jesus Cristo, nós passamos a ser devedores uns dos outros na condição de necessitados e, assim, procurar ajudar a todos, não jamais distante de nós o propósito de superioridade, porque todos nós estamos aqui na Terra para o verdadeiro aprendizado. Por isso que a mensagem de Jesus Cristo nos chama, nos convida à humildade. Nós nos considerarmos como realmente nós somos, aprendizes, e aqui na Terra, ora na condição de aprendiz, ora na condição de uma pessoa que está tratando de uma enfermidade, no nosso caso, não só uma enfermidade física, mas uma enfermidade moral, e assim, nesse contato, nesse convívio com o nosso semelhante, nós vamos crescendo e nos aprimorando e, acima de tudo, resgatando as leis divinas através de cada ato da nossa existência. Continuando a mensagem de André Luiz, ele vem nos aconselha colocar-nos na situação difícil de quem recebe o socorro. Olha, meus irmãos, se nós percebermos bem, não somente André Luiz na década de 70, sobretudo Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, ele nos apresenta a bandeira da empatia. Certa vez, assistindo o filme O Julgamento de Nuremberg, determinada pessoa perguntou a um psicólogo judeu, naquele tribunal, onde os nazistas estavam sendo julgados, e perante crimes bárbaros, perguntou-se a este psicólogo judeu qual que era a causa do mal. E ele respondeu: a falta, a ausência de empatia. Ora, com Jesus Cristo, nós aprendemos há mais de 2000 anos a nossa necessidade de aprender a colocar na situação do outro, para que nós possamos apurar detidamente o grau de necessidade e, acima de tudo, a nossa verdadeira disposição para nos irmanar, não somente do ponto de vista intelectual, sobretudo emocional, para que assim nós possamos ajudar de forma efetiva. André Luiz continua nos ensinando
dar atenção à fala dos companheiros em privação, ouvindo-os com afetuosa paciência, sem fazer simultaneamente outra coisa e sem interrompê-lo com indagações descabidas. Ora, meus irmãos, André Luiz nos ensina e nos convida a devotar o nosso tempo integral no convívio com o nosso semelhante. E quando eu digo devotar o nosso tempo integral, querendo dizer, naquele momento em que mantemos o contato na assistência social, que nós nos integremos de corpo e alma, que nós possamos nos entregar de corpo e alma àquela entrevista, aquele convívio, aquele contato. Quantas e quantas vezes nós perdemos a paciência e começamos a fazer algo enquanto a pessoa necessitada mantém um diálogo conosco. Quantas e quantas vezes nós estamos viajando, totalmente anestesiados, sem vincular a nossa atenção àquilo que está sendo falado. André Luiz vem nos convidar à entrega efetiva, empática, para que nós possamos perceber o grau de necessidade e, acima de tudo, também perceber o tanto que nós podemos aprender naquele contato, naquele momento, naquela vivência com o nosso semelhante. Continuando, André Luiz nos ensina: calar toda observação desapiedada ou deprimente diante dos que sofrem, tanto quanto sabemos silenciar sarcasmo e azedume junto das criaturas amadas. Ora, meus irmãos, quantas e quantas vezes nós, no convívio com as pessoas que nós amamos, nós usamos do sarcasmo e do azedume, como se as pessoas que nós amamos, como se elas fossem obrigadas a suportar a nossa presença indevida. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, André Luiz também nos pede para que nós evitemos calar toda observação desapiedada ou deprimente. Às vezes, em contato com os nossos irmãos, que estão passando por uma aflição, por um sofrimento, e às vezes nós tentamos, de forma equivocada, de forma totalmente inoportuna, procurar remontar as causas da aflição daquela pessoa que confessa o seu sofrimento. Nós precisamos ter um pouco mais de piedade e, acima de tudo, a necessidade, através da empatia, de auscultar a alma do nosso semelhante e jamais usar este momento de assistência, de ajuda, de confraternização para formular questões, posições, razões longe da piedade. É através da empatia, do amor, acima de tudo procurando ser representante de Deus aqui na Terra, levar o estímulo, o apoio, o consolo, porque todos nós carecemos desta medicação, deste alívio, deste estímulo. Continuando, André Luiz vem e nos traz um novo ensinamento: confortar os necessitados sem exigir-lhes mudanças imediatas. Ora, meus irmãos, não raro, nós nos consideramos credores da pessoa a quem ajudamos por termos ajudado de alguma forma. A caridade genuína, o Evangelho de Jesus Cristo, nos ensina a ajudar de forma totalmente desinteressada e que nós não podemos exigir do outro nada. Acima de tudo, nós precisamos perceber que se nós encontramos dificuldade em mudar os nossos hábitos de forma abrupta, jamais nós podemos exigir do semelhante a mudança que nós acalentamos. Acima de tudo, um pouco mais de humanidade, dignificando o nosso próximo
e não colocando-o como devedor por conta da nossa ajuda. André Luiz vem no próximo parágrafo e nos ajuda com o seguinte ensinamento: ajudar os assistidos a serem independentes de nós, respeitar as ideias e opiniões de quantos pretendemos auxiliar, ajudar os assistidos a serem independentes de nós, respeitar as ideias e opiniões de quantos pretendemos auxiliar. Nós, como nós já dissemos no início desse vídeo, quantas brigas, quantas guerras, quantos litígios por conta da animosidade, por conta de não respeitarmos a independência do nosso semelhante. Por que nós, em nome da caridade, mesmo inconscientemente, nós procuramos manter as pessoas dependentes, como se eles fossem devedores? Acima de tudo, o Evangelho de Jesus Cristo nos convida a ajudar sem condição, respeitando o nosso irmão, seja ele ateu, seja ele cético, seja ele portador ou admirador do islamismo, cristão, judeu, independentemente da sua condição social, do seu grau de intelectualidade, acima de tudo, respeitar as ideias e as opiniões. Porque, através do respeito à liberdade do outro, nós vamos demonstrando a dignidade que todos nós carecemos. André Luiz, nesta mensagem, nos traz ensinamentos profundos. Se nós meditarmos bem, se nós refletirmos em cada lição, nós vamos percebendo que se nós aqui na Terra, nós tivéssemos dado atenção devida àquilo que André Luiz nos apresenta nesta lição 49ª, sem sombra de dúvida, hoje nós estaríamos em condição totalmente diferente. Mas a Terra faz parte do processo de evolução. Nós estamos aqui para aprender e, através do aprendizado, ascender. E nós estamos no momento em que a Terra também está passando por um momento de transição. E é natural a turbulência, é natural os conflitos, é natural até mesmo a raiva e até mesmo o ódio. Mas se nós queremos mesmo a ascensão que tanto nós almejamos, a alegria, a felicidade, o bem-estar espiritual, é através do respeito, é através do cumprimento de nossos deveres e, sobretudo, destacar a dignidade de todos nós como seres humanos. Continuando então, André Luiz, no parágrafo seguinte, nos diz: respeitar as ideias e opiniões de quantos pretendemos auxiliar, nunca subordinar a prestação de serviço ou benefício à aceitação dos pontos de vista que nos sejam pessoais. Nunca subordinar a prestação de serviço ou benefício à aceitação dos pontos de vista que nos sejam pessoais. A doutrina espírita nos ensina, revivendo Jesus Cristo, que nós devemos ajudar, independentemente da pessoa, das suas convicções e das suas ideias. Jamais podemos condicionar a ajuda à condição de que a pessoa abrace a nossa crença religiosa. Nós não podemos jamais colocar qualquer condição, estabelecer qualquer limite para que nós possamos de fato levar a ajuda que todos nós carecemos. Aliás, é este respeito que nos destaca como cristãos. Nós não estamos aqui na Terra com o fim de, através da assistência social, galgar um posto, um poder, exercer um cargo.
nós estamos aqui na Terra para que nós possamos, acima de tudo, materializar as leis divinas. Enquanto o homem procura satisfazer o seu egoísmo, procura satisfazer a sua vaidade, a cata do poder, a cata da sua satisfação pessoal, demonstra cada dia o grau de miserabilidade espiritual que nos encontramos. Nós percebemos que os verdadeiros gênios, os verdadeiros sábios, passaram aqui pela terra e demonstraram um verdadeiro amor, verdadeira emancipação espiritual. De certa forma, uma renúncia, um sacrifício a demonstrar que aqui na Terra, as condições em que nos encontramos, no convívio com o nosso semelhante, são circunstâncias indispensáveis para o nosso aprendizado e para a nossa cura. André Luiz nesta lição, nos ensina conservar discrição e respeito ao lado dos companheiros em pauperismo ou sofrimento, sem traçar comentários desprimorosos em torno deles, quando a visita for encerrada. Conservar discrição e respeito ao lado dos companheiros em pauperismo ou sofrimento, sem traçar comentários desprimorosos em torno deles, quando a visita for encerrada. Nós aprendemos, meus irmãos, como espíritas, como cristãos, que não somente o padre, não somente o advogado, não somente o psiquiatra, muito menos o médico, tem o dever de sigilo. O cristão, ele cala qualquer colocação em torno da vida do semelhante, sobretudo daqueles que estão em condições difíceis, passando por conflitos, por tormentos. É prova de amor, é prova de consideração o silêncio e, acima de tudo, dignificar toda e qualquer criatura a despeito das condições, das aflições e das dificuldades que elas enfrentam. E assim, meus irmãos, nós vamos percebendo nesta lição que André Luiz nos traz ensinamentos maravilhosos. A doutrina espírita, quando revive a mensagem de Jesus Cristo, nos mostra a grandiosidade do Evangelho de Jesus Cristo. Muito embora passados 2000 anos, nós fomos perdendo a essência do Evangelho de Jesus Cristo pela obediência a dogmas, pela fé cega. E a doutrina espírita abre a nossa visão. E através não só da razão, como da intuição, da elevação de nossa alma, nós vamos, através de uma verdadeira acuidade espiritual, percebendo a grandiosidade, a profundidade da mensagem de Jesus Cristo. Independentemente da nossa crença, independentemente da nossa condição social, onde quer que nos encontremos, nós vamos percebendo que ser cristão é viver Jesus a cada minuto de nossa existência, apurando a nossa sensibilidade, cada vez mais aumentando a nossa visão espiritual, crescendo o nosso coração, entrando em contato com o nosso semelhante, com o propósito de alargar o conceito de família, abrindo nossos braços para a humanidade e perceber que Deus nos pede que vivamos o Evangelho cada vez mais nos sensibilizando e aprendendo nesse contato com o nosso semelhante. Somente assim nós vamos entendendo paulatinamente o princípio da dignidade humana e ver Deus não somente na natureza, não somente nas árvores, no meio ambiente, descobrir Deus acima de tudo no olhar que nós
nos deparamos no convívio social, no contato com o nosso semelhante. Descobrir Deus naqueles que se apresentam à nossa frente, em cada momento, em cada circunstância. Agradecemos ao nosso Pai pela bendita oportunidade de estarmos aqui na Terra. Agradecemos a Jesus Cristo por esse Evangelho maravilhoso e agradecemos aos nossos amigos espirituais pelo acompanhamento. E que esta mensagem possa trazer para você, meu irmão, a ajuda necessária para que nós, no dia a dia, aprendamos cada vez mais sentir, viver e testemunhar a mensagem de Jesus Cristo. Que assim seja.